Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana o nosso convidado é o advogado Ricardo Barbosa, que é o presidente regional do Partido dos Trabalhadores, sem dúvida nenhuma, né? Um partido, o maior partido progressista da esquerda brasileira, como queiram, mas que enfrenta dessa feita uma crise, eu acho que sem precedentes, na iminência de disputar uma eleição no próximo ano, sabe-se lá em que condições. E é sobre isso que a gente começa a conversar com o Ricardo. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Você acha que, de fato, é a pior crise já enfrentada pelo PT, a vivida nesse momento? Olá, Ricardo. Eu é que agradeço o convite, sempre honroso para mim participar aqui juntamente com todo esse teu público qualificado. Olha, já vivemos tempos piores, né? Recentemente, inclusive. Digamos que hoje o PT, ele se encontra no momento de saída das cordas. E eu te explico, ou seja, desde 2016 que a gente enfrenta um ataque brutal, onde os nossos adversários... Eu não diria 2016, eu acho que isso é anterior a 2016. Mas eu falo mais ou menos 2016, que foi o ápice, né? Que foi a construção de um golpe para depor uma presidente democraticamente eleita, né? Muito bem avaliada, inclusive, a época da sua deposição, e que esse golpe Ricardo, tinha uma intenção. Mas naquele momento já não era muito bem avaliada de jeito Por problemas econômicos, 13% enfim, né? de aprovação Era, mas a gente viveu esse momento que foi o ápice e que a partir daí se desencadeou uma ofensiva contra o Partido dos Trabalhadores, onde o Partido dos Trabalhadores ele personificava uma política. E a ofensiva era contra essa política. Qual política? Uma política que se iniciou no primeiro governo de Lula, que era uma política de incluir os mais pobres no orçamento do país, né? Uma política que tirou o Brasil do mapa da fome, uma política de inclusão que houve de 42 milhões de pessoas, né, que saíram da miséria, entraram no mercado de consumo. Enfim, essa política ela foi personificada no PT por aqueles que são inimigos desse tipo de política, desse tipo de inclusão social. E aí a gente viveu o golpe, a gente viveu a deposição da presidenta e a preparação do fechamento desse golpe em 2018, que foi o impedimento da nossa candidatura, da candidatura do presidente Lula, de disputar o processo eleitoral de 2018. Parece-me que foi tudo um processo encadeado naquele período, onde estava tudo mais ou menos mapeado para que em 2018, né, ganhasse o candidato do grupo político que fez parte, que manipulou o golpe contra o Partido dos Trabalhadores. Eu não sei nem se seria ele o candidato. Eu acho que foi o candidato que se demonstrou viável, né, para a oposição de forma geral. E assim, você tem, entre os grupos que apoiaram o presidente Bolsonaro, você tem a extrema-direita mesmo do Brasil, que existia antes do próprio Bolsonaro, né? Tem setores também ao centro que migraram, né? E até setores que votaram do PT e passaram a rejeitar o PT. Seja por uma série de questões de natureza política e, evidentemente, a gente sabe que elas existem, uma demofobia também de segmentos da sociedade, mas você não acha que o PT errou também? Não, eu volto ao assunto, Ricardo, eu digo que o Lula era sim o candidato do Partido dos Trabalhadores à época e o candidato que ganhava todas as simulações de pesquisa. Com qualquer candidato, quem ganhava as eleições em 2018 era o candidato Lula. Nenhum outro candidato bateria o Lula. E isso fez com que o Lula fosse o alvo da vez e se manipulou um processo judicial. E hoje em dia a gente não precisa nem entrar em muitos detalhes para a gente hoje aferir a parcialidade, né, no julgamento do presidente Lula para que ele passasse o processo eleitoral preso, sem poder sequer emitir opinião, né, durante o processo eleitoral. Quando o Lula foi preso e depois no registro da candidatura que foi indeferido, quando a gente teve que fazer a substituição do Lula pelo nosso companheiro Haddad, o Haddad estava com 4% das pesquisas, e o fato de a gente ter associado a candidatura do Haddad à candidatura do Lula, que foi impedido de ser candidato efetivamente, fez com que o Haddad chegasse ao segundo turno do processo eleitoral. Óbvio que mérito do nosso companheiro Haddad. Mas isso demonstra, não é, que o Partido dos Trabalhadores enfrentou no seu pior momento o seu adversário e o seu algoz, mas levou a sua candidatura para o segundo turno do processo eleitoral. Ricardo, você não acha que aquele momento,
até por tudo que se vivia no país, enfim, um discurso muito furioso, né, contra tudo que pareça progressista no Brasil. Não era um momento já de se tentar formar uma frente com o objetivo de disputar em igualdade de condições, porque você aponta, o Lula seria favorito, era, mas paulatinamente, com a polarização que existia na campanha, a gente não sabe como aquela campanha ia terminar. Você não acha, não? Eu acho, Ricardo, que isso, do ponto de vista ideal, seria possível se construir, mas na prática, no concreto, a gente, no caso, tentou e a gente conseguiu, entre os nossos aliados, trazer o PCdoB, mas uma frente só se constrói com aqueles que querem participar da frente, né? Houve setores, inclusive, sociais e políticos, né, da centro-esquerda, né, dos próprios setores progressistas e democráticos, que naquele momento rejeitaram apoiar uma candidatura do Lula, né, como centro dessa unidade, mas era uma candidatura viável para fazer essa unificação, assim também como a candidatura do PT, como você bem sabe, é o maior partido hoje, né, digamos assim, que representa esse setor mais progressista da sociedade, teria o direito de ter a sua candidatura. A unidade nós defendemos a unidade, mas por que não defender uma unidade naquele momento com a candidatura que seria a mais viável para disputar o processo eleitoral, que seria a candidatura Lula, e não sendo candidatura Lula, né, a candidatura do companheiro Haddad, por ser a candidatura do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que tem mais votos. Né? Na essência, é o partido que tem mais votos. Você ainda acha que isso permanece dessa forma? Eu acho que agora, durante esse próximo período, diante dessa conformação política que nós vivemos, é claro que nós temos que muito bater na tecla dessa unidade. Porque, Ricardo, o que se construiu no país de 2018 para cá, que eu acho que é uma construção que a gente está vendo que é no mundo inteiro, foi uma construção de dois blocos antagônicos. Eu não falo nem de política, aqui eu já estou falando mesmo de pensamento e de filosofia. Está falando de fanatismo, né? Nessa altura. Exato. Né? Se constituiu dois blocos no mundo, né, onde o que está em jogo e o que está ameaçado, e eu repito, no mundo, é a democracia como um valor universal. Esse processo de construção e de tentativa de matar a democracia, ele se expressou no Brasil a partir de 2016, como eu digo, ou um pouquinho antes, tendo seu ponto culminante em 2018, com a eleição desse atual presidente que aí está, mas que comprova um movimento que a gente está vendo hoje no mundo de se questionar, de se enfrentar e, aos poucos, matar as democracias nos países, né, a exemplo dos próprios Estados Unidos ou aqui nos países da América Latina, tanto se esforçaram para construir essa democracia. A Itália, né? A Itália vive problemas, a Espanha vive problemas, a Inglaterra vive problemas. Então, se gerou uma... Você me permite, a gente falava aqui, antes de começar a entrevista, sobre o que está acontecendo hoje na Argentina. Uma reação desse segmento mais à esquerda, né, que foi até terrivelmente, né, usando uma expressão dele próprio, né, batizado pelo presidente da República, do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, como os bandidos da esquerda que vão assumir o poder. E o que aconteceu lá? Cristina Kirchner, liderando todas as pesquisas também, liga para o Fernandes, que foi um adversário político, um ex-aliado, né, e o convida para ser o candidato a presidente. E aí ele diz, mas por que não você, que é a grande liderança? Ele diz, porque eu divido, você une. Isso não é uma lição, não, para todos nós? Claro. É uma lição e mais do que tudo, Ricardo. O que acontece na Argentina também, além disso, de a gente ter que aprender e que o momento agora é um momento de unificar, o momento agora é de buscar aliados, porque o nosso adversário político, eu não trato como inimigo, o nosso adversário político é esse discurso que está se construindo contra nós e que, na verdade, não é o discurso contra nós do PT ou contra Kirchner, não é o discurso contra a esquerda, é um discurso contra a democracia, né? Esse discurso está se construindo, precisa de unidade, de amplas alianças para a gente combater. Agora, vou mais além um pouco disso. Era onde eu queria chegar, ou seja, nesse meu otimismo diante desse momento tão ruim que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. O exemplo que você deu agora na Argentina é o mesmo exemplo que nós estamos vendo agora, digamos assim, na Bolívia, onde Evo agora lidera as pesquisas, podendo se consolidar novamente, né, na liderança do seu país, do governo do seu país, na Europa, na Itália agora, né, essa reviravolta que houve na Itália.
Agora, esse retrocesso nas intenções de Boris Johnson lá, no tal do Brexit sem pacto, que agora ele vai estar tendo que recuar, na medida em que você dá espaço para a democracia, Ricardo, na medida em que você se apoia na democracia, se apoia na opinião pública, no povo, na democracia, né, como sentido geral, a democracia põe tudo no lugar, como está tentando botar novamente na Argentina, na Bolívia, na Itália, e vai botar no seu devido lugar. É só dar chance à democracia. É o que precisa ser feito no Brasil. Primeiro, dar chance à democracia, para que nesse processo de democracia a gente construa as alianças necessárias para poder tirar o Brasil, né, desse limbo, né, desse pântano que ele mergulhou a partir de 2018. A gente vai voltar daqui a pouquinho, eu vou deixar como indagação para você no próximo bloco, quais os caminhos que você vislumbra, né, para a formação dessa frente, enfim, de centro-esquerda, seja lá como for, lembrando aqui uma frase do Gilberto Carvalho, no documentário Democracia em Vertigem, que você deve ter assistido, um bom documentário, em que ele diz que o PT perdeu seus laços com os movimentos sociais ao longo do tempo que esteve no governo. Se você concorda com isso, daqui a pouquinho você responde. Até já.